ministração inicial, porque nós estamos hoje falando sobre o tema fé para o extraordinário. Irmãos, e o extraordinário, ele não é igual à democracia do nosso presidente, não, mas é relativo. Aquilo que me enche os olhos, nem sempre enche os olhos de você e vice-versa. Porque cada um de nós estabelecemos os nossos valores, e esses valores, normalmente, eles são estabelecidos até com base nas nossas carências. Então, a Bíblia diz na primeira, em Romanos, diz que o pecado nos fez pessoas carentes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós sempre temos alguma carência. E às vezes essa carência se torna para nós um extraordinário. Mas aquele extraordinário que é para mim, ou quem sabe para você, muitas vezes ele não vem, até porque Deus nos protege dos nossos apetites desmedidos. Porque muitas vezes aquilo que enche o meu coração de expectativa pode se tornar na minha vida um grande problema. Um grande problema. E eu, hoje então, dando uma visitada no Evangelho de João, no capítulo 15, se não me engano, no verso 7, Jesus diz assim para os discípulos dele, ele está nos momentos de despedida, já explicando para eles tudo aquilo que iria acontecer. Ele fala assim, olha, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Irmãos, Jesus ele abre o leque de oportunidades para aqueles discípulos. E ele diz assim, olha, pedirei o que quiseres. Em 1994, eu com todo o respeito às pessoas religiosas que professam a reencarnação, mas eu era um reencarnacionista, e em 1994 fez 30 anos da morte do meu pai. E eu não presenciei o velório do meu pai, eu tinha 4 anos e meio de idade. A minha mãe não quis que nós, os filhos menores, tivéssemos essa experiência. Então, durante muito tempo, eu guardei aquilo no meu inconsciente de alguma maneira. Quando foi então em 1994, 30 anos depois da morte dele, eu fui a Goiânia, pela primeira vez eu fui ao cemitério onde é até hoje o túmulo do meu pai. Meu pai é enterrado em Goiânia. E aquilo me comoveu muito, embora eu não deixasse aquilo transparecer para Elizabeth, mas me comoveu muito aquela cena, e aí eu aprofundei mais ainda nos estudos dessa visão de mundo que é a reencarnação. Ok. E aí eu fui entrando nesse universo, e certo dia eu estava num determinado lugar, e uma mulher então, vou dizer o nome dela aqui, que ninguém conhece ela também, até já não está mais entre nós, a dona Dalva, falando só para a Elizabeth lembrar disso. Num daqueles momentos ela me chamou e falou assim, olha, o espírito do seu pai está aqui e quer falar com você. Irmãos, falar isso para uma pessoa que está fragilizada emocionalmente é um perigo. Bom, por que eu cheguei até aqui? Porque foi a primeira vez
que supostamente eu estaria diante do personagem Adolfo Figueiredo, meu pai. E eu, antes de adentrar para aquela sala onde aquele evento iria acontecer, eu fiquei pensando, o que eu vou pedir para ele? Depois teve toda uma história, eu comento isso depois com os irmãos, percebi que não era tudo aquilo, coloquei à prova, etc, etc, etc. Mas não quero aqui entrar no mérito, porque eu não estou aqui para falar sobre isso. Estou aqui para falar sobre o Senhor. Amém? Eu só trouxe vocês até aqui nessa história para mostrar para vocês que aquele para mim seria, em tese, se fosse um fato claro, um momento extraordinário para me pedir algo para o meu pai. E às vezes nós nos encontramos assim. Se Deus se aproximasse de você hoje e falasse, pede o que você quiser, o que você pediria? E aí eu comecei hoje mesmo a meditar sobre esse versículo 7 de João, capítulo 15. Pensei, por que Jesus foi tão corajoso assim? Porque às vezes, eu e Elizabeth vamos comprar presente para os netos, o que você quer ganhar? Aí, de vez em quando, a gente tem alguma surpresa e fala, não, mas isso aí é caro, vamos devagar com esse negócio aí, né? Mas Jesus, ele deixa uma chave para que a gente possa compreender isso. Ele diz assim, olha, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Quando nós caminhamos com Jesus, nós reciclamos, não no aspecto de reformar, mas de mudar as nossas expectativas e os nossos valores. Porque o Senhor nos mostrou que tudo aquilo que nós vemos é passageiro. Pastor Carlos, esses dias ministrando para nós aqui, ele falou sobre a cura e o perdão. A cura é temporal, ou temporária, mas o perdão é eterno. Quando nós caminhamos com o Senhor, Ele vai nos ensinando isso. E aí, à medida em que nós vamos desenvolvendo isso, o extraordinário para nós já não é aquilo que outrora foi uma botina, uma bicicleta, ou qualquer outra coisa qualquer. Porque o Senhor vai abrindo a nossa visão espiritual. E aí os nossos valores começam a ser transformados. Porque nós começamos a enxergar com os nossos olhos espirituais, nessa caminhada com o Senhor. E às vezes, para que os nossos olhos espirituais se abram, muitas vezes o Senhor temporariamente nos tira a visão natural, como Ele fez com Paulo. E então nós, de fato, começamos a adentrar no chamado extraordinário de Deus. Mas não somente extraordinário de Deus pela fé, entendendo a fé como algo de crer simplesmente, mas entendendo a fé num sentido mais amplo, porque do latim a palavra fé, ela deriva de fides, que é fidelidade. E aí nós começamos a entender que há um extraordinário de Deus que é cumprir com fidelidade o chamado. E o pastor Luiz Fernando falou muito sobre o chamado aqui, não foi? E hoje eu estava também meditando na carta aos Gálatas.
Olha que coisa, irmãos. Capítulo 1, versículo 15 da carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, quando aprouve a Deus, que me escolheu ainda no ventre da minha mãe, para revelar o seu Filho em mim. Irmãos, e aí eu passei a mão na cabeça, que eu tinha cortado o cabelo, para ficar mais bonito para os irmãos hoje, amém? E aí eu comecei a ver uma coisa extraordinária, que está vinculada à fé, mas não naquela fé sentimento, não naquela fé que está sujeita às intempéries, não naquela fé que está sujeita às frustrações ou ao excesso de alegria, mas uma fé no seu sentido de fidelidade. Quando nós entendemos isso, aí então nós começamos a ganhar muito sentido para as nossas vidas. Revelar seu Filho em mim. Essa é a moral da igreja. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja, o propósito que Deus estabeleceu para mim, para você, nessa casa, é que as pessoas olhando para mim e olhando para você, elas vejam nem que seja uma pequena centelha da presença do Cristo. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que Ele é a exata imagem, ou Ele é o resplendor, ou Ele resplandece, Jesus Cristo, a imagem fiel do Pai. E para nós isso, dada a uma dualidade existencial, para nós isso é praticamente impossível. Mas nós podemos ainda assim, ainda que de uma maneira um tanto quanto tímida, mas sempre lutando para caminhar e ter como alvo Cristo, caminhar nessa direção. Porque nós somos limitados. Eu quero que você abra comigo, se você trouxe a sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. O apóstolo Paulo, ele está falando ali de umas limitações que eu e você temos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Quando eu li isso aí, eu descobri uma coisa, irmãos. E fiquei até assustado, enquanto não entendi o que o Senhor queria falar. Ele diz assim, ó, por isso não desfalecemos, porque ainda que o homem exterior, o nosso homem exterior, se corrompa a cada dia, no entanto, nosso homem interior se renova dia após dia. E eu descobri que, para descontrair um pouquinho, desestressar, que a pastora Elizabeth dorme com 2 homens. E eu durmo com 2 mulheres. Quantos entendem o que eu estou falando? Se você está nos visitando, preste atenção nessas coisas que eu falo. Mas é importante nós entendermos isso. Há uma dualidade dentro de mim. O apóstolo Paulo fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal, esse eu faço.
A carta aos Gálatas diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, e um se opõe ao outro. Há dois homens aqui. É um fato. É uma verdade. Pastor, mas eu sou espiritual demais. Aqui só mora um homem. Não, irmão, dois. Porque a Bíblia diz. E para que eu cumpra esse propósito na plenitude, eu preciso saber quem eu vou alimentar mais. Porque a Bíblia diz que nós temos que mortificar a carne dia após dia. Eu não me lembro se foi Santo Agostinho que falou, talvez o pastor Carlos lembra dessa frase. Ele dizia assim que ele achava que no batismo o velho homem havia morrido afogado. Mas ele depois descobriu que esse velho homem sabia nadar, irmãos. Então todo dia tem que ir lá e afundar o homem. Sabe, o extraordinário de Deus para viver Ele, nós vivemos pela fé, no aspecto de crer. Mas vivemos também no aspecto de fé mais amplo, que é de fidelidade a um chamado que Deus preparou para mim e para você, que é revelar Cristo em nós. Quando ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, sobre esse homem exterior, ele está se referindo também, irmãos, ao que João diz no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, quando ele fala do homem que é nascido da carne, que, vamos ler essa passagem, ela é tão importante para nós, porque ela fala sobre paternidade também. João capítulo 1. Diz assim, ele diz assim, vamos ler a partir do verso 11, veio para o que era seu, ele está se referindo à pessoa de Jesus e ao povo dele, judeu. Então ele diz assim, verso 11, capítulo 1 do Evangelho de João, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O homem nascido do sangue, o homem nascido da carne, esse é justamente o homem exterior. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre a ressurreição, ele faz a seguinte citação: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, e aí não é homem, é o que? Espírito vivificante. Lá nessa primeira carta, no capítulo 15, ele está fazendo referência justamente ao que nós estamos vendo aqui na segunda carta, no capítulo 4, versículo 16. Quando ele diz lá no capítulo 15, sobre o primeiro homem
Diga comigo, homem. A palavra homem, irmãos, ela deriva da expressão humus, ou seja, da terra. Quantos entendem o que estou falando? Eu quero falar com todo o cuidado do mundo aqui, para os irmãos entenderem com muita clareza isso aqui. A Ana Elisa e a Vanessa vieram da terra. Eu me alimentei, criei uma estrutura de carne, encontrei essa loira maravilhosa, Elizabeth, e ali eu passei então uma semente. E essa semente, ela se fez carne. Mas ela lá no início, ela nasceu, ou ela foi gerada porque houve uma terra que me alimentou. Quantos entendem o que estou falando aqui? Diga amém se você entendeu. Mas qual é o problema desse homem nascido da carne e do sangue? O homem nascido da carne e do sangue, ele leva inevitavelmente a informação genética. Não sei se você sabe, mas a criança que é filha de um pai que é viciado em drogas, ela tem uma grande chance de nascer dependente. Alguém já ouviu falar isso aí? Se você ouviu, levanta sua mão aí. Há informações no meu gene que são transportadas para frente. E elas vão compor esse primeiro homem, que é da terra. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus não carregava a genética de um homem natural. Quantos lembram disso? A Bíblia diz que antes de Maria, antes dela coabitar com José, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então, ainda que nós lutemos, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, ainda assim há em nós uma marca desse primeiro homem, portanto, humus, e que ganha o nome de Adão. Mas nesse mesmo versículo 45 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, diz que o segundo Adão, ele é o quê? Espírito vivificante. O que é uma alma vivente? Uma alma vivente é uma alma que tem a autopreservação. Ela suga todo o potencial das pessoas ao lado e do mundo no qual ela habita. Mas o Espírito vivificante, ele não suga, ele dá. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, então ele expirou. Ele não respirou, ele expirou. A vida que estava dentro dele foi jogada para fora. Esse é o Espírito vivificante. À medida que nós entendemos isso, nós vamos percebendo o que é de fato revelar Cristo nas nossas vidas. E esse é o propósito.
Este é o extraordinário. Pela fé. Não somente aquela fé que eu tenho, que eu vou comprar um carro, que eu vou conseguir um trabalho, enfim, que eu vou, enfim, tantas conquistas. Mas é uma fé, fidelidade, que me leva a me entregar para que o Senhor seja visto em mim. No capítulo 5 dessa mesma segunda carta aos Coríntios, no versículo 17, ele diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. A mesma pessoa, com uma natureza antiga, e agora ela vai assumindo a forma daquele que de fato cumpre o propósito de Deus. Não mudou a pessoa. As primeiras vezes que eu lia isso lá na antiguidade, isso faz muito tempo, irmãos, eu entendia que essa passagem ela era um salvo-conduto para mim. Tipo assim, eu agora sou crente, então tudo se fez novo, beleza, estou tranquilo. Mas não, irmãos. Quando ele diz, quem está em Cristo, ou aquele que está em Cristo. Irmãos, e estar em Cristo não é mole. O apóstolo Paulo chega a usar a expressão, eu ainda sofro o restante das aflições de Cristo. E não é que é difícil porque nós somos perseguidos. Não, nós não somos perseguidos. Pelo contrário, nós somos admirados. Mas é porque há uma luta contínua dentro de mim e dentro de você, para que nós não façamos aquilo que é preciso ser feito. E há uma facilidade muito grande em fazer aquilo que não pode ser feito. Então ele diz, quem está em Cristo, agora é o quê? Nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero aqui concluir esse momento nosso, nós já estamos caminhando já para o final, lendo mais uma porção dessa segunda carta aos Coríntios, ainda nesse capítulo 5 também. Segunda Coríntios, capítulo 5. Nós falamos agora no verso 17, não foi isso? Mas percebam bem. Olha a partir do verso 18, irmãos, que coisa maravilhosa. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E aí agora ele nos dá um cargo. De sorte, verso 20, que somos embaixadores da parte de Cristo,
como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Irmãos, ele começa dizendo no verso 18: e tudo isso provém de Deus. A mim e a você cabe deixar com que Deus opere através de nós. Porque a obra não é minha, é dele. Ele está dizendo que, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Perceba um detalhe aí. Quando alguém disser para você, por que tem tanta tragédia no mundo, tanta maldade, tanta luta? Por que Deus não intervém? Quando ele diz que Cristo nos reconciliou, Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo, o que ele está querendo dizer é que houve uma separação entre nós e o nosso Deus. Isaías, ele diz isso: eis que os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas ele está dizendo nessa noite para mim e para você, e tudo isso provém de quem? De Deus. Se você está em Cristo, você é nova criatura. E mais do que isso, você está reconciliado com Deus. E mais do que isso, se você está reconciliado com Deus, a Bíblia diz em Hebreus, diz assim, olha, acheguemo-nos, pois, com ousadia ao trono da graça. Se nós estamos reconciliados com Ele, nós temos esse acesso direto ao trono da graça. E é justamente sobre isso que eu quero concluir o nosso momento. Quero te convidar a ficar de pé, chamar a equipe de louvor para ministrar uma canção para nós, que nos relembre desse trono da graça, para que quanto mais nos acheguemos a Ele, nós mais nos aproximamos de resplandecer a glória e a imagem do Filho de Deus. A Bíblia diz, nessa mesma carta aos Coríntios, que nós somos transformados de glória em glória na sua imagem, o Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos identificamos com Ele. Quanto mais contemplamos a graça de Deus, mais a nossa mente procura essa assimilação e essa aproximação com o nosso Criador. Tudo isso provém de Deus. Não é mérito meu, não é mérito seu. A nós basta simplesmente deixarmos com que o Espírito Santo mova através das nossas vidas. Porque também nessa mesma carta aos Coríntios, ele diz: onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. O extraordinário de Deus é experimentar com que sejamos reconhecidos como alguém
parecido com o Senhor. Esse é o extraordinário. Sabe por quê? Porque ele diz, fala, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pedireis o que quiseres, e vos será concedido. Qual que é a sua petição para essa noite? Qual a sua necessidade? O que está incomodando o seu coração nessa noite? Porque aos pés da cruz, o extraordinário acontece. Vamos cantar uma canção. Busco a ti, Senhor, és bom e gracioso, poderoso para salvar. Enquanto eu viver, desejo bem dizer-te, em teu nome levantar minhas mãos. Só do Senhor és meu sumo sacerdote, único